Escute. Uma dica, um nome, uma gravação. Procure uma pista, uma fonte, uma testemunha. Insista sobre os nãos e os nada a declarar. Descubra um furo, um ângulo, uma história. Examine fotos, provas, documentos. Encontre erros, mentiras, inconsistências. Esteja na hora, no lugar, no olho do furacão. Escute, procure, descubra, escreva, publique, revele. Veja a história agora. Olá, seja bem-vindo ao Veja e Vote. Nas semanas que antecedem as eleições, a equipe de Veja entrevista os principais candidatos à prefeitura das duas maiores cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos debater os programas de governo, as propostas para as cidades e, claro, o contexto político da disputa municipal. Eu sou Ricardo Ferraz e junto comigo estão os colunistas de Veja, Augusto Nunes e Ricardo Noblat. Em seu quinto programa, Veja e Vote recebe o candidato Celso Russomano do Republicanos. Todas as regras da entrevista foram acordadas com as assessorias de campanha dos candidatos. Antes de começarmos, porém, gostaria de lembrar que esta entrevista está sendo exibida no site veja.com e também em nossos canais no Facebook e no Instagram. Depois de terminada a entrevista, o vídeo ficará disponível para nossos assinantes. Gostaríamos também de convidá-lo a conhecer um pouco mais o conteúdo de veja.com. Lá você encontra informações exclusivas e as melhores análises de nosso time de colunistas. Para ter acesso a esse conteúdo e assinar os canais digitais de Veja, a partir de R$ 8,90 por mês, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui na sua tela. Candidato Celso Russomano, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Parabéns aí pelas entrevistas. Ajuda as pessoas a conhecer as propostas dos candidatos e melhorar a qualidade de vida da cidade de São Paulo. Candidato, eu começo fazendo a primeira das 5 perguntas que serão comuns a todos os candidatos e que ao final do ciclo de entrevistas irão compor um painel de debate sobre os principais temas das eleições. Dessa forma, nosso leitor poderá comparar as propostas e decidir o seu voto. A pergunta é a seguinte: o que a Prefeitura pode fazer para ajudar a recuperar a economia no cenário pós-pandemia? Muito boa a pergunta, porque nós temos realmente um déficit na arrecadação por conta da pandemia, que está em torno de 2 bilhões de reais. E aí a gente precisa retomar a economia. De que forma a gente pode fazer isso? Primeiro, trazendo o programa Verde Amarelo para São Paulo para a construção. Tivemos um problema técnico, caiu a conexão do candidato Celso Russomano. Vamos tentar restabelecer esse contato. Está sem internet, caiu. Candidato, o senhor escuta a gente? Escuto, estou tentando resolver o problema da internet. Voltou de novo? Porque a gente está com a internet fraca aqui. Voltou. Você tem o Wi-Fi aqui? Está no Wi-Fi? Tá? Vamos tentar aqui. Esse é o grande problema, por isso que eu tenho dito que vou criar o speedômetro, que é uma forma do consumidor medir a internet na sua própria casa e não a saída das operadoras de internet. E a gente acaba comprando internet, pagando caro a internet. Olha. Tá ok, candidato. Então, retomando a pergunta, eu tinha feito uma pergunta temática para o senhor, perguntando o que a Prefeitura poderia fazer para recuperar a economia no cenário pós-pandemia. O senhor tem 2 minutos para a resposta, por favor. Tá, são várias as ações. Primeiro, o retrofit, nós temos que fazer nos prédios da cidade de São Paulo, no centro da cidade. Nós temos aí 700 prédios notificados pela Prefeitura, a maioria deles desocupados, e nós não temos uma legislação para o retrofit. Se nós tivermos uma legislação para o retrofit, nós vamos conseguir transformar esses prédios em moradia e gerar a economia da cidade de São Paulo com a construção civil. Além disso, o programa Casa Verde Amarela, que nós vamos trazer do governo federal para a construção civil. Essas são formas de retomar a economia. Mas isso não é o suficiente. Nós precisamos do auxílio paulistano,
que ajuda a complementação do auxílio emergencial, e isso vai fazer também com que a economia cresça. E a redução, paulatinamente, do ISS. Nós temos um problema sério. As cidades do entorno de São Paulo, todas elas têm um imposto mais barato. Então, os prestadores de serviço embora da cidade de São Paulo, mas gostariam de estar aqui se nós tivéssemos uma redução da carga tributária. Está provado que quando se reduz a carga tributária, aumenta a arrecadação. Além disso, nós temos uma característica em São Paulo, que é a de turismo de final de semana que não é explorado. Os hotéis estão ociosos no final de semana e nós temos gastronomia, nós temos diversão, nós temos teatro, nós temos cinema, nós temos museus. Isso tudo pode ser proporcionado para moradores dos outros estados, desde que nós tenhamos pacotes e condição de receber esse turismo. Com tudo isso, nós vamos retomar a economia, fazendo com que o comércio volte a funcionar de forma normal, né, incentivando o comércio para a geração de emprego. E essa movimentação toda na cidade vai fazer com que a gente tenha a economia de volta e a cidade volte a ser pujante. Vamos passar a palavra para Augusto Nunes, colunista de Veja, que está aqui junto com a gente. Bom dia, Augusto. Sua primeira pergunta para o candidato dos republicanos, Celso Russomano, por favor. Bom dia, Ricardo Noblar. Bom dia, deputado. Um dos pilares da economia... Muito obrigado, deputado. Um dos pilares da economia paulistana é o setor de eventos, congressos, seminários, Fórmula 1, festivais, todo tipo de evento. São eventos que o nome já diz isso e reúnem multidões. Como é que o senhor vai fazer para reativar o quanto antes esse setor que praticamente não funcionou durante a pandemia? Pois é, Augusto, você tem toda a razão, né? E esse setor está sendo judiado, é o setor mais judiado, as empresas estão quebrando e não são só os eventos que nós temos na cidade, eventos de negócio, nós temos também os eventos sociais, os buffets, as festas, casamento, aniversário, todo tipo de confraternização social. Nós precisamos retomar isso urgentemente, claro que com todos os cuidados e orientação da Organização Mundial de Saúde, mas com muita urgência. Eu tenho conversado bastante com o setor e eles estão se sentindo apenados, né, porque a aglomeração existe. Se nós formos à periferia, nós vamos ver uma aglomeração muito grande, sem todos os cuidados necessários, né, mas existe. E para o setor de eventos, com todos os cuidados necessários, eles já se adequaram para atender as necessidades, inclusive com relação à lotação de pessoas, só que o governo aí não abre, o governo municipal não abre. Nós vamos reabrir sim, porque a cidade necessita da geração de emprego. As pessoas hoje não teriam o que comer. Eu arrisco a te dizer que, inclusive, estariam na porta dos supermercados fazendo fila, implorando por comida, porque não teriam o que comer. Então, a gente precisa retomar imediatamente o setor de eventos, que gera uma quantidade imensa de empregos em São Paulo. E se o senhor fosse o prefeito, já teria sido reaberta essa agenda de eventos? Sim, com certeza absoluta. Tomando todos os cuidados e orientações da Organização Mundial de Saúde, teria sim, com certeza absoluta, para a retomada da economia. Com uma queda de 2 bilhões na arrecadação, se nós não fizermos isso com rapidez, nós vamos ter sérios problemas para manter, né, a estrutura da máquina pública, saúde, educação, né, a colaboração da Guarda Civil Metropolitana na segurança, na cidade de São Paulo. A conexão do deputado Celso Russomano apresenta uma pequena instabilidade. Nossos técnicos estão trabalhando para tentar resolver esse problema. Está ruim a internet. Não, eu estou tentando resolver aqui também. Não, mas assim, acho que está dando para entender o que o senhor está falando, então a gente pode tocar em frente. Tá bom.
São Paulo tem mais de 1,3 milhão de pessoas aguardando exames, consultas ou cirurgias. Como o senhor pretende resolver essa situação na área da saúde, deputado? Pois é, hoje nós temos a teleconsulta, né, autorizada pelo Conselho Federal de Medicina, e isso ajuda, mas nós temos para isso. Agora, o mais importante quando você fala de teleconsulta, que é o atendimento primário, né, começa no agente de saúde que vai na casa das pessoas e colhe dados, então tem que colher o histórico de saúde da pessoa, que não diz respeito só o prontuário médico, é a saúde bucal, é a fisioterapia, é a saúde psicológica, é todo um arcabouço de informações que nós queremos ter num sistema da prefeitura. E quem é o dono desse histórico é o próprio usuário do serviço público. E aí, ele, com a sua senha, ele entrega para o médico e nós vamos fazer as teleconsultas da seguinte forma, né? Existem várias especialidades que você precisa de um exame mais aprofundado, o exame do próprio médico. Então, como nós não temos especialistas, e isso está represando as consultas e represa os exames, represa todo o sistema de saúde, congestiona os pronto-socorros por conta de as pessoas não conseguirem chegar no médico. E aí congestiona a internação e congestiona o UTI também. A gente precisa fazer a saúde preventiva. Então, o cidadão, se ele não tiver como fazer na casa dele porque a conexão de internet é ruim ou porque ele não tem um celular, ele se de hora marcada, acompanhado de um enfermeiro ou de um médico, ele vai fazer a consulta com o especialista e vai ter a sua prescrição médica. Essa prescrição vai estar também num sistema linkado com as farmácias públicas e as farmácias privadas, e aí o cidadão vai até a farmácia, dá a senha que o médico deu para ele, a receita vai sair na tela do computador da farmácia e o remédio será disponibilizado ou gratuitamente ou pagando, a fim de que a gente resolva o problema da saúde primária para desobstruir, né, os pronto-socorros, as UTIs e internações. Olha, só de cirurgias eletivas, por favor. Só de cirurgias eletivas nós temos uma represação, existe uma represado aí mais de 28% dos atendimentos. Isso é muito, muito difícil, parece que a gente só tem uma doença agora, que é a pandemia, é a realidade. Mais um pouquinho de instabilidade. Vamos colocar no debate nosso colunista Ricardo Noblar, que também está aqui com a gente. Bom dia, Noblar. Sua primeira pergunta ao candidato do Republicanos, Celso Russomano, por favor. Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Bom dia a todos, deputado. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber, deputado, o que está acontecendo com a sua campanha. Eu estou perguntando isso com base, naturalmente, na mais recente pesquisa do Instituto Datafolha, que foi divulgado ontem à noite. Ela registra que o senhor teve uma queda de 5, 6 pontos percentuais, que hoje, embora empatado com o Bruno Covas, o Covas já estaria ali dentro da margem de erro um pouco à sua frente, e que a sua rejeição tem crescido muito. Os seus ou adversários ou apenas observadores da política paulista dizem que pode se cumprir a sina do candidato que dispara na frente, o senhor já disparou em outras campanhas majoritárias, e que acaba empacando. O que é que está acontecendo com a sua campanha? Blat, obrigado pela pergunta. Eu acho bem interessante. Bom, primeiro a gente precisa fazer uma análise, né, das duas pesquisas que foram divulgadas ontem, né? Nós temos uma pesquisa da XP, né, e temos uma pesquisa que foi divulgada pelo Datafolha. Na pesquisa da XP, nós temos 25% para mim, e ele está atrás, né? Então, a gente precisa analisar qual o problema que nós encontramos aí em relação às duas pesquisas. Mas, para nós, né, para a nossa equipe, a gente está muito motivado, porque nós temos 51
segundo, e ele tem 4 vezes mais, o Bruno, né? Então, nós sabíamos que ele teria mais tempo para divulgar as suas propostas, em que isso ajudaria, né? Depois que entrassem os programas eleitorais. Então, para a gente, o importante, independente da pesquisa da XP, né, em CESP, que me coloca na frente, e do Datafolha, que me coloca atrás, nessa margem de erro que você aí colocou, se a gente sobreviveu depois de todos esses dias de televisão, com apenas 51 segundos, e evidentemente sofrendo ataques pelas redes sociais de todos os tipos, é claro, quem está na frente está sendo atacado, a gente acha que está muito bem, né? O que importa para a gente é ir para o segundo turno. Por quê? No segundo turno, o tempo de televisão é igual. E de televisão, eu entendo, você sabe disso, eu conheço, há tantos anos na televisão, com certeza absoluta, nós vamos ter melhores condições que quer fazer pela cidade de São Paulo. Então, nós estamos muito tranquilos, estamos motivados, estamos felizes, porque em outras campanhas, eu também, com pouco tempo de televisão, eu não consegui chegar no segundo turno. E as pesquisas mostravam também nas outras eleições que se eu fosse ao segundo turno, eu ganharia as eleições. Então, estamos muito felizes, muito motivados, tá? Muito motivados e vamos para frente. Agora, existe aí uma margem de erro, para mais ou para cima ou para baixo, que se a gente pegar as duas pesquisas juntas, a gente vai ver aí que está dentro da margem de erro para cima ou para baixo, e o que importa para a gente não é ir no primeiro ou no segundo, tá bom, no primeiro ou no segundo lugar, é ir para o segundo turno e disputar a eleição em condição de igualdade. Mas, deputado, veja, eu sempre ouvi dos entendidos de pesquisa, analistas, etc. e tal, que não se pode comparar pesquisas de um instituto com pesquisas do outro. Porque, às vezes, os métodos não sempre são os mesmos, as amostragens nem sempre são as mesmas. Comparando, no caso do Datafolha, nós temos 3 pesquisas consecutivas. 3 pesquisas, a cada semana foi feita uma. E nessas 3 pesquisas, há claramente uma indicação de que o senhor está em queda. Não é nem tanto que o seu principal adversário, Bruno, esteja em ascensão, é que o senhor está em queda. Essa mesma sequência de pesquisas mostra a sua rejeição aumentando. Se isso não o preocupa, o senhor é um homem feliz e vamos mudar de assunto. Não, nós estamos conscientes disso, nós sabíamos que nós teríamos do chão, né, uma dificuldade para mostrar tudo que a gente pretende fazer pela cidade de São Paulo, oportunidade que vocês estão me dando agora aqui na Veja, mas a gente está muito animado, nós estamos no segundo turno e vamos no segundo turno ganhar a eleição. Candidato, como a Prefeitura planeja retomar as aulas na rede municipal e recuperar os atrasos didáticos provocados pela pandemia? Esse é um grande problema. Nós temos que fazer a lição de casa, assim como as escolas particulares, né, privadas já fizeram, e estão prontas para a retomada das aulas, com todos os cuidados necessários. A Prefeitura precisa fazer a mesma coisa, né, tendo equipamento e material, atendendo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Agora, nós precisamos fazer isso e precisamos de reposição de aula para essas crianças. Eu tenho dito que no nosso programa de governo nós vamos ter perto, cuidados pelos pais. Isso já existe aqui no Brasil, nas cidades do sul do país, e funciona muito bem. As escolas não são vandalizadas durante os finais de semana. Nós queremos aulas de reposição, nós temos conversado com algumas universidades que estão dispostas a gratuitamente dar cursos de qualificação e requalificação para os professores de ensino à distância gratuitamente para colaborar com a cidade de São Paulo. E aí nós vamos ter aulas de reforço, né, ou no período que a criança não está na aula, ou nos finais de semana com a ajuda dos pais. Vamos ter esporte nas escolas no final de semana, vamos ter lazer nas escolas no final de semana,
vamos ter cursos profissionalizantes rápidos para as pessoas, para os adultos e os idosos. Então, nós vamos transformar as escolas municipais, que são ociosas no final de semana, em escolas para a qualificação e alunos estão perdendo esse ano. Até a gente tem que considerar que esses alunos das escolas periféricas, eles não tiveram aula, porque eles não têm internet, eles não têm tablet, e a prefeitura até quis dar os tablets para o pessoal, só que sem chip. E aí o Tribunal de Contas do município impediu a distribuição, até que eles explicassem de que forma seria feita a distribuição e como as crianças acessariam a internet. Nós vamos fazer esse processo todo, é importante que as crianças tenham esses tablets, mas isso não é suficiente. As aulas presenciais têm que voltar, né, com toda a segurança, volto a dizer, mas temos também que ter aulas de reposição, porque essas crianças perderam um ano, e essas crianças perderam um ano e vai fazer muita diferença lá na frente. Augusto Nunes, sua pergunta. Deputado, as escolas de São Paulo estão fechadas há cerca de 250 dias. Se o senhor fosse o prefeito, qual seria o tempo de fechamento das escolas? Em países europeus, por exemplo, foi de 30 dias. Seria possível conseguir isso no Brasil, em São Paulo, especificamente? Olha, a tua pergunta é muito boa, a gente tinha que fazer uma comparação. Se a gente sair, e eu lhes convido para a gente dar uma volta, ou na periferia da Zona Sul, Zona Norte ou Zona Leste, nós vamos ver que as crianças, consideradas vetores pelos especialistas, estão nas ruas brincando, se abraçando, jogando bola, porque elas não têm opção. As famílias de baixa renda vivem em 2 cômodos, às vezes 3 cômodos, em até 5, 6, 8 pessoas. Então, a gente não tem distanciamento nas periferias, isso inexiste, né? E nem por causa disso, a quantidade de pessoas contaminadas com a Covid-19 são tão grandes assim. Então, né, criança que poderia trazer problemas, nós já estamos sentindo, né? No dia a dia nós estamos sentindo. E, inclusive, nas escolas privadas, a gente está levando as crianças para ficar 2 ou 3 horas, não importa se elas estão 2 ou 3 horas ou período de estudo integral, porque elas estão tendo contato. Isso é o suficiente, né, para que houvesse uma contaminação. Eu teria voltado antes, sim. Eu teria preparado as escolas, obedecendo todas as orientações, e teria voltado antes, mantendo o distanciamento vertical, onde é possível, porque na periferia isso não é possível, né? Se a gente andar pelas periferias, nos supermercados existe aglomeração, nas lojas existe aglomeração, por sinal, muitos nem pararam, e por conta disso, a prefeitura andou soldando portas de estabelecimentos comerciais, o que é um absurdo, porque é o ganha-pão das pessoas, não podia ter sido feito dessa forma, e sim, criando critérios para evitar o Peru, fez lockdown, e a contaminação lá, e os óbitos é muito maior do que todos os países da América do Sul. Então, não é esse o caminho está errado. Agora, a gente, por conta de uma pandemia, né, e com os aprendizados dos outros países que sofreram a pandemia anteriormente ao Brasil, nós tínhamos que a prefeitura deveria ter feito o seu trabalho, ou seja, sua lição de casa não fez. Nós temos uma situação complicadíssima, né? Temos que obedecer às orientações, mas temos também que cuidar da economia. Quanto tempo será necessário para recuperar o que foi perdido? É uma pergunta muito boa e muito difícil de ser respondida, porque ninguém tem previsão sequer de quando a vacina, de fato, estará pronta, né? Então, nós temos um problema que vai ter que unir a sociedade organizada, né, todos num único objetivo, a retomada da economia. Mas, para isso, todos aqueles mecanismos que eu citei anteriormente têm que ser colocados em prática. E é o que nós vamos fazer dia e noite, porque uma cidade onde foi o epicentro da pandemia no Brasil não pode ficar, e a maior cidade do país não pode ficar com a economia literalmente parada, como está acontecendo agora.
O candidato de São Paulo bateu recorde de lentidão no trânsito, mesmo em meio à quarentena. Quais são as suas propostas para melhorar a mobilidade na cidade? Olha, eu já tinha propostas para isso desde lá de 2012, né? Descentralizando a cidade em primeiro lugar, criando economias locais. Nós temos bairros nas periferias, tanto da Zona Leste quanto da Zona Sul, que são bairros dormitórios, sem economia local. Então, você precisa incentivar as empresas a estarem nesse lugar, o comércio a estar nesses lugares, para que as pessoas trabalhem perto de casa, porque as pessoas tenham melhor qualidade de vida. Mas isso não é o suficiente, você precisa de diversão, de lazer, e esse processo, né, é um processo muito lento. A gente tem que sentar com a iniciativa privada, com os grandes conglomerados de shopping centers. Nós precisamos oxigenar a cidade, o movimento da cidade todos os dias para cima, e para o centro da cidade e para as periferias, para o centro da cidade e para as periferias. Isso não resolve o problema, mas, além disso, nós precisamos estimular o transporte coletivo, mas temos qualidade, ou seja, todos os ônibus já tem alguns, mas todos têm que ter ar-condicionado, piso baixo para dar acessibilidade, suspensão a ar para a gente ter qualidade, e os corredores precisam dobrar a sua velocidade. Olha que nós temos uma velocidade que gira em torno de 16% a 18%. Isso teria que chegar, no mínimo, a 25% da velocidade desses veículos, para que a gente tivesse realmente mobilidade. A questão dos transportes alternativos também é importantíssimo, todos os modais. Mas para a gente ter modais de transportes alternativos, a gente tem que ter bicicletários, por exemplo, nas estações, temos que ter bicicletário nos terminais de ônibus, nós temos que incentivar o transporte através do táxi, dos aplicativos também, para que as pessoas deixem seu carro em casa, porque um carro de um motorista por aplicativo ou um táxi carrega 40, 50 pessoas por dia, e um carro, né, da própria pessoa carrega apenas ela. Então, fora isso, nós precisamos de uma educação de trânsito, né, com campanhas de educação de trânsito, como determina o Código de Trânsito, que não são feitas em São Paulo, apesar da gente ter uma arrecadação muito grande na questão das multas. Precisamos peço, por isonomia com os outros candidatos, eu peço que o senhor conclua, por favor. Então, é exatamente isso. A gente precisa trabalhar em todos os sentidos para que a gente possa melhorar a qualidade de vida de quem anda dentro da cidade de São Paulo. Ricardo Noblat, sua segunda pergunta ao candidato do Republicanos, Celso Russomano, por favor. Deputado, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro disse que a vacina contra o Covid não será obrigatória. E nesta semana, ele, desmentindo o seu ministro da Saúde, o general Pazuello, ele disse também que a vacina chinesa não será comprada. O senhor concorda com ele nas duas questões? Olha, a obrigatoriedade é um problema complicado, né? Nós temos que fazer campanhas de vacinação, como são feitas todos os anos, para as mais variadas doenças, e o resultado é muito bom, né? Com relação à vacina, seja ela chinesa ou qualquer outra, ela precisa passar pelos testes e precisa passar pela Anvisa. Não vejo problema nenhum, desde que a vacina seja comprovadamente bem sucedida. Aí não teria problema nenhum em ter a vacina na cidade de São Paulo, inclusive com uma campanha de orientação para que as pessoas se vacinassem. Mas veja, o senhor não me respondeu se a vacina deveria ser obrigatória ou não. E pelo que eu entendi da questão da vacina chinesa, o senhor admite a aplicação da vacina chinesa desde que ela, como qualquer outra, seja atestada, não só liberada, mas a sua eficácia comprovada. É isso? Eu queria que o senhor me dissesse se deve ser obrigatório ou não, e se a chinesa pode. Não, veja bem, obrigatório eu acredito que não, né? A gente não pode fazer isso. Existem, inclusive, na legislação, no Estatuto da Criança e do Adolescente,
é uma obrigatoriedade dos pais conduzirem seus filhos para vacinação. Isso existe. Agora, a obrigação do jeito que está sendo colocada, por imposição policial, eu acho que não é o caminho, até porque tem muita gente que tem problemas, inclusive religiosos e outros tipos de problema para tomar a vacina. Acho e vamos fazer uma campanha maciça para que as pessoas tomem a vacina. Agora, quanto à procedência da vacina, não tem problema nenhum, né? Tem vários laboratórios no mundo trabalhando em relação a isso, estamos torcendo para que o mais rápido possível nós tenhamos uma vacina que seja realmente eficaz. Candidato, eu farei agora a quinta pergunta comum a todos os nossos entrevistados, que irá compor, ao final de todas as entrevistas, um painel de debate. A pergunta é a seguinte: qual é o seu projeto para enfrentar a questão dos moradores de rua e os usuários de drogas na Cracolândia? Pois é. Nós vamos trabalhar aí com 3 princípios: verdade, coragem e coração. Verdade para saber que é um processo difícil, que a gente precisa da sociedade organizada como um todo, das igrejas, para que a gente possa combater isso e não prometer que nós vamos acabar da noite para o dia, com o problema, porque não se acaba. Eu participei da CPI do narcotráfico, trabalhamos bastante tempo na CPI, tivemos resultados com mais de 100 prisões, que nos acompanhava a Polícia Federal, polícias estaduais, Ministério Público, e tivemos quase 1.000, ou por volta de 1.000 denunciados, e acabar com o tráfico de drogas. Nós precisamos de inteligência, né? Um trabalho da polícia conjunto, da Polícia Civil, da Polícia Militar, com a ajuda da Guarda Civil Metropolitana, para evitar que a droga entre dentro da Cracolândia. É simples. Se eu te disser que na esquina, o bar da esquina não vende cerveja, não adianta ir lá perguntar para o dono do bar da esquina se ele tem cerveja para vender. Então as pessoas vão para o centro nervoso ali porque existe a droga para vender. E isso é um trabalho que tem que ser feito pelo governo do estado e vai ter todo o apoio da prefeitura para que isso aconteça. Agora, nós temos que ter coragem para tomar as devidas providências em relação a isso. E coração para entender que são pessoas, que não são números. E que cada uma daquelas pessoas que estão lá, elas têm pai, têm mãe, têm irmãos, que muitas vezes os pais estão entrando dentro da Cracolândia desesperados à procura dos seus filhos, não existe cadastramento de absolutamente nada lá dentro. E eu posso mandar um vídeo que a gente gravou lá na Cracolândia, porque eu tenho um trabalho com amigos, é um grupo de pessoas que faz um trabalho cristão lá dentro, de diversas religiões, em que vocês vão ver que são famílias que estão lá dentro com muitas crianças e que o poder público as abandona. Aí você fala assim: Celso, por que essas crianças e por que esses pais não vão para os abrigos? Porque o abrigo separa os pais dos filhos, separa o marido da mulher, separa a pessoa do seu animalzinho que anda junto com ele nas ruas. Então, nós temos que cuidar desse pessoal como gente, e para isso nós precisamos de toda a sociedade. Isso é um problema da sociedade como um todo. Agora, o poder público tem que coibir, para encerrar, o poder público tem que coibir, entendeu? A distribuição de drogas lá, com todos os critérios que a legislação determina. Deputado, obrigado pela resposta. Em virtude da instabilidade da sua internet, eu tenho dado um pouco mais de tolerância para o senhor, mas por uma questão de isonomia com os outros candidatos, eu vou pedir que o senhor procure manter o tempo de resposta em torno de 2 minutos, por favor. Eu passo a palavra agora para Augusto Nunes fazer a sua última pergunta ao candidato dos republicanos, Celso Russomano. Deputado, quanto à internação dos frequentadores da Cracolândia, o senhor acha que essa medida deve ter necessariamente o consentimento do usuário de drogas ou não? Tem que, se tiver o apoio da família, que está faltando isso, e buscar as famílias e identificar os problemas. Tem gente lá que tem um problema com a família, tem gente que tem problemas psiquiátricos e psicológicos, tem pessoas lá dentro que estão viciados por falta de oportunidade, tem gente que está desempregada e não viu outra forma a não ser se colocar lá dentro e que nem são usuários. Então a gente precisa
primeiro pensar na habitação para essas pessoas. Ninguém está nas ruas de propósito, né? Precisa pensar na habitação. A Coab não construiu absolutamente nenhuma casa de baixa renda aqui em São Paulo. Os programas que tem são só do Minha Casa Minha Vida. Então, nós precisamos de uma série de ações para que as coisas se resolvam. É muito difícil dizer, olha, da noite para o dia nós vamos resolver os problemas, mas vamos trabalhar todos os dias, incansavelmente, e as secretarias em conjunto, tem uma está trabalhando para que as coisas melhorem. O senhor acha que, o senhor tem conhecimento de que existe alguma coisa parecida com a Cracolândia em outras cidades do mundo, outras metrópoles? E se existiram ou existem, qual foi a melhor solução aplicada a isso? Bom, do tamanho da Cracolândia eu desconheço, mas que existem problemas parecidos no mundo, existem. Agora, a sociedade se organizou para ajudar a resolver. Como eu disse anteriormente, nós não vamos, Augusto, conseguir resolver o problema da noite para o dia, porque nós precisamos resolver o problema do tráfico de drogas, que movimentava na época do CPI do narcotráfico 400 bilhões de dólares por ano. Isso é o PIB de um país, né? Os interesses são muito grandes, mas com determinação, todos os dias trabalhando em excesso, a gente pode sim diminuir sensivelmente o problema, reativar o centro da cidade, porque do jeito que está é impossível. Nós temos, se você me acompanhar no final da tarde, por volta das 18 horas, nós vamos encontrar no pátio do colégio, na Praça da Sé, 400, 600 barraquinhas sendo montadas e as pessoas dormindo pela cidade. Isso tudo mostra o descaso da prefeitura para com as pessoas que estão lá. Agora, preciso muito da ajuda de todas as igrejas, porque o trabalho que elas desenvolvem é um trabalho importantíssimo para tirar as pessoas da droga. Ricardo Noblar, sua última pergunta ao candidato, por favor. Candidato, falar em igreja, revelou-se essa semana, num documentário feito há alguns anos, mas só agora se tornou conhecido, que o Papa Francisco é favorável à união civil entre homossexuais. Ele parte do princípio de que todos são filhos de Deus, incluindo aí todos, gays, prostitutas, lésbicas, transgêneros, tudo. Eu queria saber se essa posição do Papa coincide com a sua ou não e por quê. Olha, essa é uma discussão muito importante. Pela primeira vez a Igreja Católica, e eu sou católico, fala a esse respeito, se pronuncia a esse respeito. Ela não disse que as pessoas poderiam se casar, mas que o poder público teria que viabilizar essa união familiar. Então, acho que o Papa é sensível ao que acontece no mundo. Ele está dando um recado para a gente e a gente precisa colocar isso na mesa e começar a discutir com mais profundidade. Essa é a sua última chance de dizer que gostou também da pergunta que eu lhe fiz, porque até agora o senhor não disse nada a respeito das perguntas. Esse alinhamento, vamos dizer, não digo radical, mas me parece que completo, com o presidente Jair Bolsonaro, em termos de ideias, de propostas, talvez à exceção da vacina chinesa, isso está lhe fazendo bem em termos de campanha ou isso pode lhe custar muitos apoios? Olha, eu vou lhe dizer, eu e o presidente Bolsonaro somos amigos desde 1995 e eu concordo com ele em algumas coisas e outras coisas têm opinião própria, né? Quem vai governar São Paulo é o Celso Russomano. Agora, que eu quero o apoio dele, que eu quero o apoio do governo federal para isso acontecer, eu não só quero como eu preciso. No governo federal eu tenho dinheiro, né? Eu tenho condição de renegociar
a dívida da cidade de São Paulo ao ano. Eu tenho condição de trazer recursos para cá para resolver o problema do Rio Pinheiros, que na verdade é uma lagoa, aquilo ali, né, dos seus afluentes, para realmente acabar com todos esses mosquitos e pernilongos que estão infestando a cidade toda de São Paulo, ou seja, fazer alguma coisa pela questão ambiental. Ele tem dinheiro para mandar para a gente, para a saúde, nós vamos precisar muito dinheiro para a saúde para retomar as condições normais de exames, consultas, cirurgias eletivas. Então eu preciso do governo federal, conto com o governo federal, fico muito feliz de ele estar me apoiando e tenho certeza absoluta que a gente vai poder fazer São Paulo, né, eu e o presidente Bolsonaro. Eu desejo menos instabilidade à sua internet. Também. Olha, eu vou contar para você. Pode ter certeza absoluta. Já levantei os custos. É muito barato para que você possa ter o speedômetro. O speedômetro vai funcionar em São Paulo e se as companhias as operadoras de internet não cumprirem o que elas prometem da entrega na quantidade que elas promovem, pode ter certeza absoluta que o PROCON vai saber agir, né, para que a lei seja cumprida. Candidato, a gente agradece a sua participação aqui no Veja e Vote. Por conta desse problema de instabilidade da internet, a gente acabou fazendo um programa um pouquinho maior, até para ser justo com o tempo com o senhor. Muito obrigado pela sua presença, viu? Que agradeço, parabéns, muito bacana, adorei fazer esse programa com vocês. Esperamos que essa entrevista tenha servido para ajudá-los a conhecer melhor as propostas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Eu agradeço também a participação de nossos colunistas Augusto Nunes e Ricardo Noblat. Com essa entrevista, a gente termina o primeiro ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da capital paulista. Fique atento, porque nos próximos programas, a partir da próxima segunda-feira, dia 26, começam as entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Junto aqui comigo estarão os colunistas de Veja, Ricardo Rangel e Dora Kramer, sempre às 11 da manhã em veja.com e também em nossas redes sociais. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Veja e Vote.